A resignação. Para falarmos de resignação, precisamos também falar sobre aceitação. Quando em nossas vidas nos deparamos com problemas, normalmente não sabemos se o melhor caminho a seguir é o da aceitação ou o da resignação. Mas qual a diferença entre aceitar e resignar? É fato que algumas pessoas normalmente acabam por confundir resignação com passividade ou aceitação com acomodação. Esta confusão sobre o que cada uma destas coisas significa pode nos jogar em um círculo vicioso de pensamentos e, ao invés de nos ajudar, pode acabar por nos prejudicar e até mesmo ampliar o sofrimento diante dos problemas. As pessoas passivas acabam por ficar estagnadas, sentem-se de mãos atadas e tendem a se entregar a situações, mesmo que elas sejam desagradáveis. A falta de iniciativa demonstra claramente a passividade de uma pessoa. Uma pessoa passiva espera que as coisas aconteçam e se resolvam por si mesmas, ou o que é pior, que se resolvam através das iniciativas de outras pessoas. Algumas vezes, aguardam que algo externo aconteça para que elas possam então reagir ou tomar uma decisão. E tomadas de decisões para estas pessoas sempre é muito sofrido, algumas vezes chegando a ser até amedrontador. A acomodação é o estado em que se encontram as pessoas que buscam, mesmo diante de situações desagradáveis, se colocar de forma mais confortável, evitando o enfrentamento dos problemas. Quem busca uma zona de conforto faz isto justamente porque tomar decisões e assumir responsabilidades exige uma certa dedicação e uma série de esforços que muitas vezes não se julga pronto para enfrentar. Não importa se por medo, receio ou até mesmo preguiça, o fato é que acomodar-se não é de forma alguma o mesmo que ser resignado. Acontece que para muitas pessoas há uma linha muito tênue que separa a passividade da resignação. A passividade não é saudável e ser passivo, julgando-se que está sendo resignado, pode acabar por atrair mais problemas e maior desequilíbrio. A resignação é a capacidade que temos de aceitar as condições e a realidade das situações da vida, sem deixar de ter uma postura ativa diante dos problemas. Não basta para isso sonhar e desejar que as coisas sejam diferentes, que as situações se tornem mais fáceis de serem enfrentadas. Não basta pedir em oração que os males e as preocupações sejam retirados dos nossos caminhos. Nada disso é suficiente se ficarmos passivos e nada fizermos para melhorar o andamento das coisas. Precisamos aceitar a realidade como ela é e, a partir disso, passamos a uma nova etapa, que é a da compreensão do porquê das coisas chegarem ao ponto em questão. Então, no momento de suas orações, peça lucidez, isso mesmo, clareza de pensamento. Somente através de um pensamento adulto e sincero é que se pode chegar à compreensão real das causas das aflições. A partir de então, mais um passo é dado. É quando passamos a analisar o que podemos fazer para modificar a situação, para resolver os problemas. Por quantos aprendizados ainda temos que passar para conseguir vencer os desafios impostos pelas circunstâncias? A vida é uma grande sala de aula onde entramos para aprender. Protelar o aprendizado certamente vai atrasar a conclusão do que viemos fazer. Estagnar-se, deixar para pensar nisso depois, ou ainda pior, colocar a responsabilidade dos nossos ajustes nas mãos de outras pessoas pode ser um grande desperdício de uma chance que estamos tendo e não sabemos se a teremos novamente. Aceitar tudo do jeito em que está é a distorção do conceito de resignação. Deixar a vida te levar só fica bonito na boca dos poetas. Todos temos limitações, sejam elas físicas, emocionais, intelectuais, financeiras, mas os obstáculos não devem ser impedimento em nossas mentes, e sim etapas de aprendizado que temos que vencer. Assim como um recordista
que tem por objetivo ultrapassar o seu próprio recorde, devemos nos esmerar e dedicar para conseguir um pouco mais de nós mesmos, e amanhã um pouco mais, e depois um pouco mais, até que deste exercício diário possamos sair vitoriosos. Uma outra situação muito comum é o comportamento difícil de pessoas do nosso convívio. Podemos compreender este comportamento e até mesmo aceitar que as pessoas sejam assim, mas não necessariamente teremos que aceitar tudo que as pessoas façam. É exatamente em situações como esta que podemos confundir resignação com passividade. É onde achamos que estamos desenvolvendo até mesmo um tipo de virtude, quando na realidade estamos sendo passivos diante de um conflito. Nesta situação, o exercício da paciência então se faz necessário e mais uma vez nos deparamos com a necessidade de buscar a compreensão dos problemas e o porquê deles existirem. Isso porque o inverso da resignação, a intolerância, é exatamente o que não devemos praticar. Algumas vezes precisamos agir de imediato. Já outras precisamos buscar o melhor momento para isso. Resolver o seu problema e criar um outro para alguém não é o correto a ser feito. Buscar a felicidade, mesmo sabendo que pelo caminho outros ficarão mergulhados em aflições, não é o correto a ser feito. Devemos sim buscar o equilíbrio em nossas vidas, e se das nossas atitudes dependerem a vida de outras pessoas, então precisamos ampliar o nosso campo de visão e lembrar que a felicidade e o bem-estar de alguns não pode estar escorado na tristeza de outros. Não se pode agradar a todos o tempo todo, e desta forma então sabemos que não seremos agradados sempre. Algumas vezes é muito mais estratégico recuar, analisar as situações, mas não esquecer que devemos seguir. Não podemos confundir serenidade com passividade, omissão com resignação. Temos sim por obrigação nos portarmos cada vez mais de forma agradável. Sabemos que as pessoas pensam e agem de maneiras diferentes justamente por terem objetivos diferentes dos nossos, e todos estão no mesmo direito. Quais seriam então os motivos para a resignação? Jamais podemos nos esquecer do ensinamento contido no Evangelho de Jesus que diz que aqueles que hoje choram são os mesmos que no passado fizeram chorar. Diante de Deus não há injustiça. A bondade de nosso Pai não permite aflições sem motivo em nossas vidas. E revoltar-se ou acomodar-se, então, são claramente atitudes que não devemos ter. Não se sinta incapaz se a princípio tudo isso lhe parecer demasiadamente difícil. Isso porque é sim difícil para todas as pessoas compreenderem o ponto de equilíbrio destas questões. Prossiga acreditando na sua capacidade de crescimento e aperfeiçoamento. Todas as leis de Deus são baseadas na lei básica que rege o universo, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Desta forma, então, podemos entender que a resignação diante do que nos acontece hoje se faz necessária, pois tudo está baseado em como vivemos e o que fizemos em nosso passado. E veja que bom, estamos hoje novamente encarnados com a possibilidade de renovação das nossas atitudes, de reconstrução dos nossos pensamentos, de lapidação dos nossos sentimentos. E para que tudo isso se torne possível, sim, temos que passar pela etapa da resignação. Se a resignação não fosse algo de extrema importância em nossa evolução, não teria sido citada por Jesus diversas vezes. As infelicidades que carregamos são feridas que ainda somos portadores e precisam ser curadas. Quando Jesus disse: "Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados", não estava nos determinando antecipadamente ao sofrimento, mas sim nos alertando que com o esforço próprio podemos refazer com modificações significativas a nossa postura diante das adversidades, para assim resgatar o que no passado fizemos, nesta ou em outra existência. Pessoas resignadas já são portadoras deste conhecimento e dele fazem uso sem desespero, mesmo que de forma intuitiva.
Intuitiva porque, através do estudo da espiritualidade, nos é revelado que muitas vezes fomos nós mesmos, os próprios encarnados, que antes do nascimento escolhemos as aflições a que seríamos submetidos. E estas são justamente as que julgamos anteriormente que sairíamos vitoriosos. Sendo assim, a resignação se torna sabedoria, porque ela é justamente o conhecimento das causas aflitivas anteriores e atuais. Ao invés de lamentar-se, agradeça. Ao invés de revoltar-se, agradeça. Ao invés de acovardar-se, agradeça. Ao invés de desistir, agradeça. Agradeça pela oportunidade e pela certeza de que esta é apenas uma das diversas existências que já tivemos e talvez das que ainda teremos neste mundo, se este for nosso merecimento. Aqueles que conseguem compreender este ensinamento passarão por esta existência de maneira mais leve e feliz e com maiores chances de triunfar ante as tribulações. Nem sempre esta consciência é fácil. Podemos dizer até que é doloroso muitas vezes se descobrir culpado dos próprios infortúnios, mas esta é a realidade. Pelo mundo, há uma grande diversidade de situações em que as pessoas no passado, em outras existências, praticaram atos que hoje abominam em outras pessoas. Descobrir-se assim realmente não é agradável, mas pode ser libertador quando se tem a consciência de que se está não somente pagando dívidas pretéritas, mas também podendo deixar coisas melhores por onde passar. Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. E este consolo virá porque quitaram suas dívidas, e assim estarão livres. Porém, ao procurar quitar estas dívidas, deve-se evitar criar novas, porque assim, se endividando novamente, nunca estarão livres. Isso porque, a cada novo erro, a cada nova falta, a cada vez que se sucumbe a uma nova fraqueza, aumenta-se a carga kármica, porque não há um só erro que possa ser cometido sem que haja a necessidade de acerto futuro. E este acerto pode ser em um futuro próximo ou em uma nova existência, mas certamente ele virá. A resignação é a submissão diante das vontades de Deus, e o contrário disso é o mesmo que adquirir uma nova dívida, além de perder os benefícios das aflições atuais. E então será necessário recomeçar. Todos nós podemos amenizar ou aumentar o peso das nossas provas, pela maneira em que encaramos a vida. Os sofrimentos poderão durar mais tempo ou parecer ainda maiores do que já são. Sabemos que a vida corpórea é muito breve se comparada a todo o infinito que perdura a vida espiritual, e assim são também os momentos de dificuldades. A certeza da possibilidade de um futuro mais feliz é o que nos sustenta e nos encoraja. Concluímos então que ser resignado está totalmente ligado ao fato de ampliar o nosso campo de compreensão, elevar o padrão dos nossos sentimentos e buscar constantemente uma maneira melhor de viver e conviver com todos que cruzarem os nossos caminhos. Pense nisso.